Olá pessoal, aqui é o Gabriel. Você já ouviu falar de uma pessoa que chama-se Mendeleev? Talvez não seja um nome tão comum quanto outros nomes da ciência, mas certamente você já ouviu falar da sua maior contribuição para a ciência, a tabela periódica. Nascido na Sibéria, sendo o filho mais novo entre 14 irmãos, aos 13 anos ele perdeu seu pai. Sua mãe, como um exemplo de pulso firme, assumiu a fábrica de vidro nas redondezas de sua casa, tirando dali a renda necessária para sustentar a sua família. Mas a história não é tão simples assim. Em dezembro de 1858, essa fábrica se incendiou e eles perderam tudo. A sua mãe então depositou todas as esperanças na inteligência do filho. Pegou o garoto e despachou a cavalo por quase 2.000 quilômetros para chegar a uma universidade de elite em Moscou. Infelizmente ele foi rejeitado por não ser da região. Porém, ainda com esperança, Maria, sua mãe, então colocou o filho para cavalgar por mais 650 quilômetros, até chegar na antiga universidade que seu pai havia estudado, em São Petersburgo. Assim que ela o viu matriculado, ela morreu. Mas seu esforço não foi em vão. Seu filho se tornou um estudante incrível e em 1860 se tornou professor na mesma universidade. Mendeleev gostava de pesquisar e pensar sobre a natureza dos elementos, um trabalho que resultaria na tabela periódica que foi publicado em 1884. Até então se conhecia apenas 62 elementos, e hoje já conhecemos 118. É interessante frisar que, juntamente com ele, outros cientistas rivais também fizeram uma tabela periódica. Mas Mendeleev era ousado. Ele deixou espaços em branco onde os novos elementos se encaixariam, dizendo para os químicos e geólogos procurarem que eles iriam encontrar tais elementos. O mais incrível é que Mendeleev conseguiu fazer os cálculos e achar a densidade e o peso desses elementos que ele ainda nem conhecia. E as pessoas ficaram impressionadas quando alguns desses elementos encontrados realmente estavam de acordo com os dados que Mendeleev havia previsto. Porém, essa genialidade gerou inimigos. Mendeleev dava nomes aos elementos que ele previa. Isso era visto como uma tremenda arrogância e irritou outros químicos que de fato descobriam e observavam o elemento. Obviamente, eles queriam os créditos e o direito de batizar esses elementos. Um caso famoso é o galho, descoberto por um francês chamado Lecoq. Os dois brigaram feio, pois Mendeleev previu o galho. Porém, ele deu o nome de Ec-alumínio. Mendeleev analisou o estudo de Lecoq e disse ao experimentalista que ele tinha feito medições erradas, pois a densidade e o peso não batiam com as suas previsões. Isso foi um atrevimento enorme. Porém, ao observar melhor, Lecoq descobriu que realmente tinha feito algumas medições erradas. Então, ele as corrigiu e publicou os resultados que estavam de acordo com a previsão de Mendeleev. E o mundo da ciência ficou pasmo quando perceberam que Mendeleev, o teórico, conhecia melhor um elemento do que o próprio químico que o descobriu. Infelizmente, teve um fim um tanto conturbado. Ele virou um velho rabugento, um sujeito um pouco estranho. Por incrível que pareça, começou a negar a existência do átomo e depois negar coisas que não podia ver, como os elétrons e a radiação. Chegou ao ponto de ter duas esposas e isso era crime. Porém, isso não acaba com a sua história. Ele recebeu o Prêmio Nobel em 1906, um ano antes de falecer. Muito obrigado por assistir. Assine o canal se você quiser mais histórias como essa e até o próximo vídeo.